Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o João Fonseca, o jovem tenista brasileiro que conseguiu quartas de final na ATP 500 do Rio, só 17 anos de idade, já ganhou de dois tenistas dentro do top 100 e agora vai para o ATP 250 de Santiago. O torneio convidou ele e me surpreendeu bastante, né? Até porque é uma boa oportunidade para explicar como funciona a entrada dos jogadores dentro de um torneio, né? Eu acho até interessante porque o ATP 250 de Santiago vem a calhar bastante. É uma boa oportunidade dele conseguir, quem sabe, mais vitórias. Eu não vou exigir do João Fonseca títulos, porque não é tão simples assim. É um garoto de 17 anos, só de estar no torneio já é bacana, já vai conseguir alguns pontos legais, vai ajudar ele a subir mais no ranking e acelerar, quem sabe, esse processo aí de crescimento. Tomara que não atrapalhando, evidentemente, né? Mas também ficar muito tempo nos challengers não quer dizer que você vai evoluir, vai conseguir o crescimento necessário. Mas falando um pouquinho sobre essa questão de entrada nos torneios, quando você tem um torneio, no caso um ATP 250, que é um torneio de menor grandeza dos ATPs, mas é maior do que, por exemplo, os challengers, que eu já vou entrar, você tem a questão da lista de entrada, né? Você oferece assinatura aos jogadores por ranking, né? Dos jogadores que querem participar vão lá assinar a lista de entrada. E a questão é, você tem uma quantidade de jogadores que vai entrar pelo ranking, sem precisar passar pelo qualificatório, já vai estar na chave principal. E tem jogadores que assim assinam a lista de entrada e vão entrar pelo qualificatório, ou tentar entrar pelo qualificatório, vão disputar essas vagas. Só que o torneio, isso é um recurso que a ATP fez, tem direito a convidar um certo número de atletas. Quanto maior o torneio, mais convites ele tem de disposição. No caso da ATP 250 de Santiago, eles tinham direito a 2 convites. Um deles foi usado para chamar um Cilic, mas ao que tudo indica, o Marin Cilic não vai jogar, né? Porque ele tá com problemas físicos. É uma pena o Cilic tá sofrendo tanto assim, né? Porque ele tava jogando tão bem em 2022, né? E assim, né? Obviamente o Cilic foi convidado porque é um cara que chama público, né? Campeão de Grand Slam, né? Um cara famoso, né? No mundo do tênis, muita gente conhece, né? Quem tá acompanhando o tênis conhece o Marin Cilic. Mas ele não veio, né? E o ATP 250 de Santiago, o nome mais de destaque, eu poderíamos assim dizer, é o Nicolas Jarre, né? Que é um fenômeno nacional, tudo isso, mas obviamente não é um torneio que está sendo tão chamativo pelos jogadores que estão lá. A maioria é jogadores mais desconhecidos ou mais famosos no contexto local. E aí eles precisam trazer algo mais para o torneio. E aí esses convites servem para isso. Quem sabe chamar jogadores que outrora foram hiper bem ranqueados, mas não estão tão bem atualmente, né? Eu me lembro que muitos torneios, na época que o Davydenko estava com lesões, chamavam ele, né? Porque ele não tinha ranking para entrar, mas era o Nikolai Davydenko, né? O US Open, por exemplo, chamava sempre o James Blake, né? Quando ele já não estava com tanto ranking, nem jogando tanto no ano, né? Já estava mais cogitando a aposentadoria, mas o US Open fazia questão de chamá-lo, né? Porque eles querem chamar público, eles querem chamar esses jogadores. E o João Fonseca, por mais que ele só tenha 17 anos de idade, ele tá sendo um fenômeno dentro do Brasil, pelo que já conseguiu, né? E ele tem conseguido gerar bastante engajamento, né? E até a forma dele jogar é bem bacana, e foge um pouco do que a gente costuma ver no Cyber. Eu falei aqui que a maneira dele jogar é mais parecida com uma quadradura, talvez até mesmo uma quadra de grama, que é muito, assim, o jeito que ele bate na bola é acelerando os golpes, mais retos, mais velocidade, né? Ele não é um cara que tá pensando assim no top spin, né? Tanto na questão do balão alto, como muito saibreiro faz, né? Mas a questão é um jogador que chamou atenção, ele tá dentro de um contexto em que há um público muito engajado, como é o caso do Brasil, e ele tem trazido assim, muita visibilidade por ser um dos jovens talentos mais impressionantes que o tênis tem atualmente. As redes sociais gostam desses jovens talentos, então vamos ver aí como ele vai desempenhar por lá, e acho que é uma boa notícia, porque aí a gente entra na questão dos challengers, porque o João Fonseca, ele tá agora, após esse torneio ótimo dele aí no Rio de Janeiro, ele subiu mais de 200 posições no ranking, né? Porque só correndo as quartas de final com 2 vitórias no ATP 500, ele somou mais 100 pontos, né? Ele tinha acho que 14 pontos no ranking, pra você ter ideia, alguma coisa assim, e agora ele tem 114, uma coisa, já tá em 300 e pouco, né? Supondo que ele consiga com mais umas vitórias, ele pode subir mais 50, 60, até 100 posições. Então, assim, esse processo acelera muito porque ele já consegue entrar em challengers maiores. Porque a gente tem que lembrar isso, né? Os challengers, né, que são esses torneios menores, são para jovens jogadores, tenistas não estão bem ranqueados, para conseguirem pontos para subir para o ranking, porque eles não vão colocar tudo no ATP 250, 500, Masters 1000 e Grand Slam, né? Porque tem um limite de jogadores que podem entrar nesses torneios, né? Tipo, esses torneios do ATP 250 a 50, né? Ao Grand Slam, eles estão ali na faixa de ranking do 1 do mundo
até os 150 no máximo, forçando, e nem vai ter espaço para todo mundo dependendo do torneio, né? O Masters 1000, por exemplo, é raro você ver tenistas assim, fora dos 150 para baixo, entende? Você vai ver gente ali quase sempre do 100 para cima. Ainda mais Masters 1000 de 56 jogadores, né? Cara com ranking de 100 para baixo conseguindo vaga é raríssimo. Então, você tem obviamente uma procura muito grande por essas vagas de Masters 1000, vale muitos pontos no torneio. Então, a questão é, o tenista como João Fonseca, em sua maioria vai jogar Challengers, torneios que às vezes valem 25 pontos o título, tem Challengers maiores que valem 125, mas até esses já tem uma lista de entrada maior. Então a questão é, eles obviamente sabem que para conseguir subir no ranking, ele vai precisar jogar esses challengers pequenos, somando ponto após ponto. Se ele vai bem no ATP 500 ou no ATP 250 como fez, ele já sobe muito, né? E se continua chamando a atenção, quem sabe não consegue mais convites. Mas aí vai depender, obviamente, da boa vontade de vários torneios. No ATP de Santiago veio a calhar. Jovem talento sul-americano, se destacando. Acho que eles olharam para isso e pensou, olha, é melhor do que trazer um jogador aleatório do país. Pode até pegar mal dentro do torneio lá, no país, né? Porque não deram a vaga para um chileno, mas é aquela história, né? O João Fonseca é um jovem talento chamando a atenção e por isso eles deram a vaga para ele. Não acho que vai ser tão fácil assim para ter vagas lá, por exemplo, em John Wells, Miami, tem esses torneios grandes aí. Mesmo os ATP 250 e 500 que vem pela frente, acho bem difícil para o João Fonseca conseguir convite. Mas cada vitória que ele conseguir nesses torneios que ele está recebendo convite em nível ATP é um passo a menos ali para batalhar nos Challengers e ele vai poder passar mais tempo em torneios do profissional mesmo, no ATP, do que nos Challengers, o que é muito importante até para começar a se habituar mais com o nível mais alto do tênis. Então, a ver como ele vai desempenhar no ATP 250 de Santiago. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.